Devocional Biblionauta, 19 de abril. Leitura diária, 2 Reis, do 17 ao 19. Tema da devocional: a oração é ouvida pelo Senhor, até as de desespero. O resumo de 2 Reis, do 17 ao 19 é o seguinte: o capítulo 17 narra o reinado de Oséias, último rei de Israel. Israel foi castigado com exílio, onde a Síria derrotou e exilou Israel. O rei da Síria repovoou Samaria com gente vinda de outros povos. O capítulo 18 relata o reinado de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e ameaçou Jerusalém. O capítulo 19 registra Ezequias orando ao Senhor por libertação. O Senhor respondeu por meio do profeta Isaías e livrou Judá dos assírios. Nessa devocional destacamos: a oração é ouvida pelo Senhor até aquelas orações de maior desespero. Em 2 Reis 18, do 17 a 37, temos Senaqueribe, rei da poderosa Síria, que já havia derrotado e levado cativo o reino do norte, Israel, veio ameaçar Judá e Jerusalém. Além dos mensageiros ameaçando Judá, ele mandou uma carta com a seguinte mensagem ao rei de Judá: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Isso está em 2 Reis 19:10. Na sequência da carta ele ainda diz qual nação resistiu a ele ou aos deuses dele, ameaçando severamente Judá e o rei Ezequias. Assim, Ezequias e Judá se encontravam em um beco sem saída, numa situação desesperadora de ameaça, falando do ponto de vista humano, sabendo que aquela nação era mais poderosa. E ao saber tanto da mensagem quanto da carta, Ezequias, conforme 2 Reis 19, do 14 ao 19, orou ao Senhor, orou desesperado pelas ameaças de Senaqueribe, rei da Síria. Uma oração de desespero, mas uma oração que foi sincera. Nessa oração, Ezequias considerava a situação extremamente difícil que ele e o povo estavam, pois Senaqueribe era rei da maior potência da época e humanamente era impossível resistir a eles, principalmente porque a Síria havia derrotado Israel, o reino do norte, pouco tempo e levado eles para o exílio. Se eles derrotaram os irmãos de Israel do reino do norte, seria tão fácil também derrotar Judá, falando do ponto de vista humano. No entanto, o simples fato de Ezequias recorrer ao Senhor em oração foi mais poderoso que um grande exército. O profeta Isaías foi até Ezequias e lhe informou que o Senhor havia ouvido a oração dele, que salvaria Judá e derrotaria a Síria, pois ele mesmo lutaria contra o Senhor. A oração e a resposta à oração de Ezequias estão registrados em 2 Reis, o capítulo 19. Assim o Senhor derrotou Senaqueribe, conforme 2 Reis 19, 35 ao 36. Após ouvir a oração, o texto nos diz o seguinte: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. O final do capítulo, inclusive, ainda nos relata, nos registra que ele foi morto por traidores. Nós temos então mais um testemunho da santa palavra de Deus, do Senhor que ouve as orações. E nesse caso, Deus ouviu uma oração desesperadora. Porém, mesmo em meio a tamanha adversidade, pressão e oposição, Ezequias fez o certo e foi clamar ao Senhor. A nós, essa passagem nos ensina sobre a necessidade de mantermos firmes em oração, sabendo que o Senhor nos ouve. Mesmo nos momentos mais difíceis, desesperadores, constrangedores e cruéis, podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. O servo de Deus não deve recuar de uma vida de oração. Jamais deve duvidar que o Senhor ouve nossas orações. Não devemos deixar que o tempo e as dificuldades nos seguem espiritualmente e assim deixemos de crer no poder de Deus através da oração. Pelo contrário, cremos no Senhor que, a tempo e fora de tempo, quer que oremos e ouve nossas orações. E mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nos momentos mais difíceis, não deixemos de orar, não devemos deixar de crer nele e confiar que ele ouvirá e responderá a nossa oração. Assim, sobre orar, lembremos do que Paulo disse: orai sem cessar.
conforme 1 Tessalonicenses 5,17. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, conforme Efésios 6,18. Então, podemos dizer como salmista: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Salmo 4, verso 1. Que o Senhor te abençoe, que Ele ouça as tuas orações e que você jamais desista de crer e orar ao Senhor.